Esta é a Semana Mundial da Água e líderes mundiais especialistas no assunto se reuniram em Estocolmo para discutir sobre o futuro desse bem. Na pauta, a reutilização da água doce no mundo. Aqui comigo o geógrafo professor Cláudio de Mauro para a gente poder discutir esse bem que é tão precioso, tão importante e as pessoas às vezes não imaginam que possa acabar. Professor, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado também, uma satisfação sempre estar com você. Muito obrigada, professor. O que eles estão discutindo em Estocolmo, principalmente essa utilização consciente? A questão do reuso. Eles estão discutindo predominantemente a possibilidade de se reutilizar a água que já foi utilizada, aquela que é servida. Você sabe que nós temos determinadas cidades brasileiras, é o caso, por exemplo, da região metropolitana de Campinas, em que a mesma água é utilizada 5 vezes, porque o rio recebe os dejetos produzidos pelos esgotos e depois, mais embaixo, o rio vai ser captado novamente. E assim vão 5 vezes sucessivamente, até que vá atender as comunidades e as populações. E há outras possibilidades, como, por exemplo, o aproveitamento direto até de esgotos. Essas tecnologias já estão prontas. Agora, é muito triste, né, Mônica, que a gente tenha que pensar em reutilizar água de esgoto, quando, na verdade, nós temos uma quantidade de água. No caso brasileiro, por exemplo, nós somos o país que tem a maior disponibilidade hídrica no mundo. Aproximadamente 16%, 16% da água doce potável que está no mundo está no Brasil. Nós podemos aproveitar bem, mas não temos tido os cuidados que são necessários. O Brasil não tem sido um país que serve de referência para isso. Você vê agora, por exemplo, em Estocolmo, está se discutindo a água. Sim. E na semana passada, o Brasil tomou algumas atitudes no que diz respeito a desmatamento na Amazônia, que tem graves consequências com relação à disponibilidade hídrica. Você vê que a água subterrânea que nós temos na Amazônia, ela pode ser maior do que a que nós temos no aquífero Guarani, que era considerado o maior do mundo, né? E, no entanto, com medidas como essas, que eliminam áreas de proteção ambiental, áreas de proteção das coberturas florestais, você gera impacto na disponibilidade hídrica, portanto, na quantidade de água possível, você afeta a cobertura vegetal e, portanto, a biodiversidade fica completamente comprometida. Isso tudo traz consequências que, a médio prazo e a longo prazo, que são desastrosas para a vida humana. Então, discute-se lá em Estocolmo, né? Com muita propriedade, porque, na verdade, assume-se determinados tipos de compromissos. Seria muito bom verificar se o Brasil, de fato, vai cumprir aquilo que está sendo pactuado. Nós tivemos, em 2015, um encontro na França, no mês de dezembro, que tratou da questão da disponibilidade, por exemplo, ambiental, de acordos que foram firmados e depois os acordos são firmados e se esquece completamente, mas não se põe em prática. Então, nós não podemos ficar só no discurso. Não fala. Fala, assume compromisso, mas depois não tem uma continuidade. Isso é muito triste. Onde é que está o erro dessa falta de continuidade, na opinião do senhor? Porque vão lá, discutem, os acordos são feitos, né? Compromisso é compromisso. E aí, onde que está? É na vontade política, na ausência dela, na população que não cobra? Onde é que está esse erro? Na verdade, é um conjunto. É um conjunto, você, né, professor? Coloca aí 2 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a falta de compromisso efetivo de quem está nas estruturas de governo. Porque você vê, não montam estruturas, por exemplo, nas secretarias, nos ministérios, que sejam de acordo com a necessidade do acompanhamento. Precisa ter acompanhamento, precisa ter monitoramento, mas não pode ficar no monitoramento. Tem que monitorar, mas tem que depois intervir, né? O planejamento, ele é muito importante, mas ele não pode ser na perspectiva só dos grandes negócios. Ele tem que pensar nas populações mais simples. Você sabe que, de maneira geral, quando falta água, quem vai ficar sofrendo, em primeiro lugar, são as populações das pontas de rede. E há uma tendência para se pensar na privatização de água. E os serviços municipais, por exemplo, têm sido tratados como negócio. E a água não pode ser tratada como mercadoria, né? A água tem que ser tratada como um bem. Aliás, a legislação brasileira diz isso. A água é um bem de domínio público para todos, portanto, não é para uso privado, sem que haja... Pois é. Então, se forem utilizar a água como um sentido privado, precisam investir na produção de água.
Aí a gente fala, mas como é que se produz água? Eu ia perguntar isso para o senhor agora. Como é que se produz água? E como é que se produz água? Garantindo que as áreas de nascente sejam recobertas por cobertura vegetal, garantindo a infiltração de água nas áreas que alimentam o lençol freático. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um período de falta de chuvas, não é? Estamos aí vivendo uma seca danada, chegando a umidade relativa do ar inferior a 20%, o que é desastroso para a saúde humana. Mas, de qualquer maneira, você precisa de água disponibilizada para as pessoas sobreviverem. De onde vem essa água? Essa água está armazenada nos solos. Né? Então, nós temos que criar condições para que essa água seja armazenada nos solos e que depois do período das secas, ela vá gradativamente se disponibilizando nos leitos dos rios. E isso implica em políticas. Agora, se nós não tivermos políticas voltadas para isso, é preocupante a situação do país, inclusive neste momento. Né? É duro a gente compreender que não se entende os temas ambientais como fundamentais para a vida humana. A água é absolutamente fundamental. Quem é que vive sem água? Você sabe que eu vi uma frase aqui agora na nossa pesquisa que ela é essencial. Olha só, o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Peter Thompson, definiu, né, que a água é fundamento da nossa existência. E é isso mesmo. E esse pensamento dele que ele trouxe como alerta, a gente não tem. A gente está colocando todo mundo, viu? Todos nós, né? A gente não tem. É verdade. Agora, claro que existe uma culpabilidade das pessoas em geral, mas tem uma culpabilidade também das estruturas de poder, das estruturas de governo, que tem que assumir de fato compromissos e cumprir os compromissos. Esse é um ponto. De maneira geral, se habituou a fazer discursos em períodos eleitorais, em períodos de impacto, mas depois esses planos são deixados de lado, não servem de referência para as políticas que vão ser implementadas. Tudo se dissipa, né, professor Cláudio? Pois é. A gente está falando dessa discussão em Estocolmo, mas o que nós aqui, enquanto cuidadores desse nosso bem, o que nós podemos fazer? Porque a gente desperdiça, não é? Ainda continuamos desperdiçando. O que nós podemos fazer para contribuir até que as autoridades tomem consciência e responsabilidade? Olha, eu fico muito contente quando você me convida para ver os seus programas. Eu fico feliz. Porque você, na verdade, tem uma atitude, né? Não é apenas um discurso sistemático, né? Você tem uma atitude, você trata efetivamente dessa questão continuadamente. E esse tema tem que estar constantemente sendo colocado para a população se despertar para a necessidade de cuidar desse bem. Porque é um bem, não é verdade? É um bem. A água é um bem que precisa efetivamente de cuidados. Eu falei em produção de água e você falou em cuidadores de água. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, se nós temos a garantia de que a água está sendo produzida, esse produzido eu estou pondo entre aspas, tá certo? Porque não é produção, né? Mas é garantir que ela se reproduza, que a gente tenha disponibilidade hídrica. E depois nós precisamos de cuidar da água. E cuidar da água significa tratá-la com atenção, tratá-la com carinho, não jogar fora, não desperdiçar, não deixar a torneira sistematicamente aberta. Mas, fundamentalmente, é importante a gente deixar claro que quem mais utiliza água é o setor rural. Sim, eu sempre alerto para isso. Sempre alerto isso. É o setor de irrigação, que infelizmente a produção rural, de maneira geral, diz assim, não, mas nós estamos cuidando dos rios, nós estamos cuidando das nascentes, mas quando você vai ao campo, você encontra a tentativa de produção, seja de soja, seja de milho, seja do próprio gado, até a beira do rio. Quer dizer, o pessoal não respeita as áreas de preservação permanente, embora o discurso seja de que está respeitando. Eu tenho sistematicamente, e agora, recentemente, feito trabalhos de campo. Nós fizemos um workshop internacional aqui em Uberlândia, Sim. que teve uma importância extraordinária. Assinamos uma carta, compromisso, e os professores das universidades, os pesquisadores, têm um compromisso hoje firmado de que vão acompanhar aquilo que está acontecendo. Então, isso que eu estou dizendo para você não é um discurso meu isolado. Nós construímos esse discurso durante o workshop e estamos reproduzindo sistematicamente. No domingo, por exemplo, eu estou indo para Salvador para justamente fazer, durante a semana próxima, um debate a respeito da importância das estruturas de governo para que nós possamos cuidar da água. A água é um bem fundamental. A água é alguma coisa que nós não podemos absolutamente liberar, disponibilizar sem os cuidados que são necessários.
E a gente sempre vai voltar a falar sobre isso, professor, Que tenha bom. certeza. E espero contar com o senhor mais uma vez aqui no Manhã Total. Sempre estarei à A gente disposição. precisa cobrar e a gente precisa também agir por esse nosso bem. Isso mesmo. Viu? E você está de parabéns. Obrigada, professor. Sempre bonita. Muito obrigada por atender ao nosso pedido e ser sempre gentil assim. Eu conversei com o geógrafo e professor Cláudio de Mauro aqui no Manhã Total. Uma excelente semana para o senhor, viu, professor? Obrigado.